Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver mais um problema ligado a limites, aqui neste caso limite de sucessões. Este foi um problema que o meu amigo José Pereira disponibilizou, um problema sobre limites do 12º ano. Aproveito desde já para vos dar a conhecer o link para vocês poderem aceder ao site do José Carlos Pereira. É sem dúvida um site com recursos completamente gratuitos, mas sobretudo de grande qualidade. Recomendo vivamente a vossa visita aqui ao site do José Pereira. Sem dúvida não se irão arrepender, porque os recursos são mesmo de grande qualidade. Bem, agora relativamente aqui ao limite em questão, o exercício é o seguinte: considera então a sucessão U de n, definida por U de n igual ao quociente entre as combinações de n a p e as combinações de n mais 1 a p. Isto também para recordar um pouco as probabilidades, né? Mais concretamente a definição de combinações, com n e p pertencente a n e n maior ou igual do que p. Determina então o valor de p, de modo a que o limite de U de n elevado a n, quando n tende para mais infinito, é exatamente igual a 1 sobre e ao cubo. Bem, antes de começar a resolver o problema, vou colocar aqui algumas notas prévias, algumas fórmulas que precisarei então para resolver isto. Precisa então das fórmulas, da fórmula, melhor dizendo, das combinações, e combinações de n a p, a forma é exatamente igual a n fatorial, exatamente fatorial, a dividir por n menos p fatorial vezes p fatorial. Ok, esta é então a fórmula da definição das combinações. Precisa então também aqui de recordar o que é o fatorial, né? Porque eu vou tentar aqui fazer simplificações com o fatorial. E, por exemplo, n fatorial é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2, e isto continuaria infinitamente até ter vezes 1. Mas isto às vezes até pode dar jeito a gente não continuar, né, infinitamente, e por isso dava-me jeito de ficar por aqui, por ter n menos 2 fatorial, porque até precisava de fazer alguma simplificação em cima, e em cima teria n menos 2 fatorial. Dava-me jeito de abrir este n fatorial até obter aqui n menos 2. Então podemos parar por aqui, podemos abrir o n fatorial, e quando tivermos n menos 2, pararmos por aqui, colocando então o sinal de fatorial. Podia parar aqui em n-1 fatorial ou n-3 fatorial, depende sempre do que tenha e do que tenha para simplificar. E ainda importa aqui referir um limite notável, porque este limite que estou a ver aqui parece-me que talvez tenha algo a ver com este limite notável, que poderá ser generalizado desta forma. O limite, quando n tende para mais infinito, de 1 mais 1 sobre n, isto elevado a n, é sempre igual a e. Okay? Isto é um limite notável, mas vocês devem ter em atenção que este limite notável pode ser generalizado num outro muito parecido e que vos dá imenso jeito, que é o seguinte: limite de 1 mais 1 sobre u de n, se estiver então elevado a u de n, aqui 1 mais, peço desculpa, aqui k sobre u de n, podem então dizer se o que tem aqui em denominador for exatamente igual ao que está aqui em expoente, e se este u de n também tender para mais infinito, podemos então generalizar este limite dizendo que isto dará então é elevado a k, que é este k que está aqui em numerador. Okay? Isto também vai dar muito jeito na resolução do problema. Bem, começando agora a resolver aqui o problema, a minha estratégia será a seguinte: eu vou então definir aqui o de n, vou aplicar aqui as fórmulas das combinações, vou simplificar aqui a sucessão de n e depois vou introduzi-la aqui dentro do meu limite, que é isso que é pretendido calcular. Podia introduzir logo o de n aqui dentro do limite, mas depois ficaria aqui grandes cálculos, ok? Poderia estar sempre a escrever limites e depois iria ficar um pouco mais pesado o vídeo. Então vou então fazer a definição em primeiro lugar da sucessão U de n. A sucessão U de n será igual. Vou então aplicar a definição de fatorial. Teria então aqui combinações de n a p será exatamente n fatorial a dividir por n menos p fatorial
vezes p fatorial. Né? Estou a aplicar então a definição de combinações. A dividir então, se tem aqui n mais 1, ficarei então aqui com n mais 1 fatorial. A dividir então por n mais 1 menos p fatorial. Vezes então p fatorial. Agora aqui teremos que fazer bastante simplificações. Por exemplo, este p fatorial já pode então cortar com este p fatorial, visto que reparem que se aplicassem aqui, por exemplo, o pneu, este p fatorial ficaria em numerador e este p fatorial ficaria em denominador, então simplificam. Agora vou tentar também simplificar mais coisas. Terei que simplificar muitas mais. Repara, tenho aqui este n fatorial e tenho aqui este n menos 1 mais 1 fatorial. Se eu pegar neste n mais 1 fatorial e abrir pela definição de fatorial, eu posso encontrar exatamente aqui o n fatorial, me vai permitir simplificar, visto que este n fatorial e este n mais 1 ficariam como um quociente, então daria para simplificar. Da mesma forma que este n menos p fatorial e este n mais 1 menos p fatorial, também posso abrir aqui este fatorial com o objetivo de igualar este para poder proceder então à simplificação. Ok? Então vamos aqui fazer isto. O de n será então igual, coloco aqui o traço fração, e este n fatorial ficará exatamente igual. Eu vou então apanhar aqui o fatorial maior e vou tentar descer o grau de fatorial até encontrar o fatorial mais pequeno para poder fazer o corte. Terei então aqui n fatorial, depois a dividir aqui por n menos p fatorial. Este n mais 1 fatorial, vou então abrir o fatorial. Ficaria com n mais 1 vezes n fatorial. Porque este já dá para cortar com o de cima. E depois vou então abrir também aqui em baixo. Fico com n mais 1 menos p a multiplicar por... ficaria com n mais 1 menos p menos 1, não é? Vou descer um grau de fatorial. Isto corta com isto, não é? O mais 1 corta com menos 1. E fico com n menos p fatorial. Exatamente o que pretendia que fosse igual aqui para então proceder à respectiva simplificação. Agora vou então simplificar. Este n fatorial pode então cortar com este e este n menos p fatorial pode então cortar com este. E tenho que o meu U de n, a minha sucessão U de n será exatamente igual a 1 sobre n mais 1. Não precisava de colocar aqui os parênteses. 1 sobre n mais 1 a dividir então por n mais 1 menos p. E repara, o que é que este 1 sobre esta fração toda? Isto é o inverso, ok? Então eu posso inverter o inverso. Repara, eu se tiver 1 sobre b sobre a, isto é exatamente igual a a sobre b, ok? O que está aqui, esta ideia, quer dizer, é o inverso desta fração, ok? Reparem como isto bate certo, 1 sobre a sobre b sobre a. Aplicando então aqui o pneu, né? A vezes 1 dá A, B vezes 1 dá B. Então estava A sobre B. Okay? Então ali na minha sucessão vou dar apenas esse retoque final e vou dizer que a minha sucessão U de n será exatamente igual a n mais 1 menos P sobre n mais 1. Tenho então aqui a sucessão U de n calculada, ou melhor, simplificada. Agora, o que podemos fazer é tentar, vou aplicar aqui o limite, né? Então tinha o limite, quando n tende para mais infinito, do U de n, vou então substituir o de n pela expressão, terei n mais 1 menos p sobre n mais 1, isto é então elevado a n, e agora isto será exatamente igual a 1 sobre e ao cubo, ok? Agora, isto é fácil de fazer, porque eu agora, para apanhar aqui esta estrutura de 1 mais 1 sobre n, ou melhor esta aqui, que é que eu pretendo, né? Esta sinalização, posso então dividir, posso separar aqui esta fração pela diferença, certo? Então isto seria equivalente a eu ter que o limite quando n tende para mais infinito, e vou aqui separar esta fração pela diferença e ficaria com n mais 1 sobre n mais 1 menos p sobre n mais 1, isto então elevado a n. Isto será igual a 1 sobre e ao cubo. Ok, vou então passar aqui para o slide seguinte. Isto aqui é n mais 1 sobre n mais 1, isto vai dar exatamente uma unidade. Então teria o limite
quando n tende para mais infinito, de 1, e depois, se não estou em erro, é menos p exato, menos p sobre n mais 1, isto levantado a n, será exatamente 1 sobre e ao cubo, o que me dará exatamente e elevado a menos 3. Repara, 1 sobre e ao cubo. Pelas regras das potências, né, eu posso então inverter a fração desde que coloque o expoente simétrico. Agora, para apanhar exatamente o que tenho aqui, é manipular. Né? Eu quero então aqui, eu quero que isto seja igual ao que tenho aqui. Isto é bastante simples, porque faço o limite quando n tende para mais infinito, de 1 menos p sobre n mais 1. Eu pretendo aqui ter n mais 1, então é mesmo n mais 1 que eu vou colocar e depois coloco então aqui em cima n sobre n mais 1. Okay? Reparem que se aplicarem aqui a regra das potências, né? Se aplicarem aqui a regra das potências, quando vocês têm potência de potência, a elevado a n e depois tudo elevado a m, a regra é exatamente multiplicarem os dois expoentes. E repara, se tiverem n mais 1 vezes n sobre n mais 1, este fator, né, simplifica com este e obtém n, que é exatamente aquilo que eu tinha no início. Mas desta forma apanho aqui o tal n mais 1, que tem que ser igual ao que está aqui em denominador dentro desta expressão. Então, sendo assim, agora só preciso também garantir que n mais 1, se n tende para infinito, n mais 1 também tende para infinito. Então começo já aqui a pescar o olho ao meu limite, né? Seria o limite quando o de n tende para mais infinito, de 1 mais 1 sobre o de n, ou melhor aqui um k, isto elevado a u de n, isto é exatamente igual a elevado a k. Ok? Este limite notável pode ser encarado desta forma, desde que tenhamos o seguinte cuidado. Desde que o que está aqui, n mais 1, seja igual ao expoente, e este n mais 1 também tem que tender para mais infinito, que é o caso. Okay? Se n tende para infinito, n mais 1 também o faz. E agora, tendo aqui em atenção ainda uma propriedade dos limites, que me diz o limite de f de x e depois se estiver elevado a g de x, eu posso dizer que isto é o limite de f de x elevado então aqui ao limite de g de x. Isto é uma das propriedades dos limites. Okay? É o limite da potência. Bem, sendo assim, então isto é igual ao limite. Atenção que isto seria igual a e elevado a menos 3. Isto seria então igual ao limite. Quando n tende para mais infinito, ou melhor, vou já colocar aqui o meu n mais 1. N mais 1. De 1 menos p sobre n mais 1. Isto em parênteses, elevado a n mais 1. E agora fechando isto, né? E agora eu levo isto ao limite de n sobre n mais 1. E repara que este limite, fazendo aqui uma pequena mudança de variável, né? Mas podes aplicar esta generalização. Eu não acho que não haja necessidade de fazer aqui uma mudança de variável e dizer que o y será igual a n mais 1. Se tiveres que fazer, faz, não é? E depois substituis este n mais 1 por y e depois aplicas mesmo o limite notável que vês no formulário. É uma questão de ver se existe essa necessidade. Mas agora aqui, este limite, isto, então dava E elevado a P, certo? Exatamente por esta generalização. Ficam com o E elevado a K. Aqui o K seria menos P. Tem que encarar isto como 1 mais menos P. Então este limite dava exatamente E elevado a menos P. E depois isto elevado, então, este limite dá infinito sobre infinito, né? Mas é uma determinação fácil de levantar porque apanhavas então os termos de maior grau e ficavas com o limite de n sobre n, né? E ficavas aqui com os termos de maior grau e isto dava exatamente 1, então isto seria 1. E isto seria então igual a e elevado a menos 3. E repara, tens aqui, podemos até tirar, né? Aqui este elevado a 1.
e duas potências. Agora tens aqui duas potências na mesma base, são iguais. Se os expoentes forem iguais, então menos P teria que ser igual a menos 3, o que é equivalente a dizer que o P tinha que ser exatamente 3. E ficavas então com o limite calculado, ou melhor, o valor de P descoberto, que era esse então o objetivo da questão. Fica então aqui a resolução do problema. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço e mais uma vez obrigado, José, por me deixares então resolver um dos teus problemas nos meus vídeos. Fiquem todos bem. Um grande abraço.